Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é com grande satisfação que estamos aqui para aprender na aula 8, com o objeto de conhecimento Condições de Produção, Circulação e Recepção de Discursos e Atos de Linguagem, contribuindo para a pluralidade de ideias, a diversidade cultural e as relações sociais vivenciadas no contexto amazônico. Detalhamento: a inclusão social e as práticas corporais, lutas. Então vamos lá, gente. Vamos aprender aí outro aspecto sobre este universo das lutas, como que a gente pode interpretar e trazê-las para o nosso cotidiano. Muito bem, gente. As lutas é um aspecto que faz parte da cultura corporal de movimento. Assim como a ginástica, as danças, os jogos, as lutas também compõem um subgrupo dentro das práticas corporais que envolvem todo tipo de disputa relacionada entre dois ou mais indivíduos com a intenção de subjugar ao outro mediante o uso de técnicas de ataque e defesa. Então, com isso, a gente pode entender as lutas como um conjunto de atividades em que o outro tenta utilizar o corpo, ou então objetos também, para atingir o oponente. Isso faz com que as pessoas que estão praticando a luta usem todo um conjunto de habilidades físicas, aperfeiçoamento corporal e também a parte mental, uma vez que precisam raciocinar, utilizar táticas e estratégias diferentes para alcançar os seus objetivos. Essa parte aí da prática corporal, chamada de lutas, né, que foi denominada de lutas, ela foi construída ao longo de muito tempo, desde lá dos homens primitivos até os dias de hoje, quando o ser humano começou então a tentar se defender do ataque de predadores ou então de outras populações, né, de tribos inimigas que poderiam vir a atacar a sua família, a sua tribo. Então, com isso, foi criados sistemas de defesa e o ser humano também passou a confeccionar formas de armas para se defender, né, uma vez que nós não possuímos naturalmente as qualidades que outros animais possuem, como garras afiadas, velocidade muito grande, correr super veloz, ou voar, ou atingir profundidades imensas na água. Enfim, a gente tem certas limitações, mas a gente tem, assim, um superpoder chamado de raciocínio, que fez com que a gente fosse capaz de desenvolver várias estratégias para sobreviver na natureza. E esse conhecimento foi sendo perpetuado de geração em geração, se transformando assim numa cultura. Então, cada povo que desenvolvia esses métodos de defesa, de ataque, viam que dava certo, foi passando e foram registrando também esses conhecimentos para que outras gerações pudessem entender também. À medida que os povos iam crescendo e se tornando civilizações, essas civilizações iam conquistando outras, iam também assimilando a cultura daqueles povos também conquistados, aprendendo coisas novas, reformulando seus próprios conhecimentos e surgindo assim uma nova cultura. Então, com isso, a gente foi chegando até os dias de hoje, sabendo de vários tipos de práticas de luta. Existem lutas que foram originadas lá no Oriente, na China, na Índia, no Japão. Existem lutas que foram surgidas também do lado de cá do Ocidente, na Grécia, Roma, na França, Europa, inclusive aqui também no nosso continente, no Brasil,
temos lutas originalmente brasileiras. Então, isso compõe um universo gigantesco de conhecimentos e de cultura que cabe a nós também aprendermos ao longo do nosso processo de educação. Mas para a gente trabalhar um pouco mais outro aspecto, além de falar, né, sobre os tipos de luta que existem no mundo, nós trazemos aqui para vocês algumas indagações e reflexões para que vocês possam também entender qual a importância de se aprender lutas nos dias de hoje. Então, para isso, eu trago para vocês a pergunta: o que são práticas corporais e lutas? Então, as práticas corporais englobam atividades físicas que expressam a cultura e a identidade de um povo. As lutas, como parte dessas práticas, são manifestações que combinam movimento, estratégia e valores sociais. Além de seu aspecto competitivo, as lutas representam disciplina, controle emocional e respeito mútuo, características que se tornam uma poderosa ferramenta de inclusão. Então, olha aí, vamos observar nessa cartela e tem várias coisas importantes para a gente trabalhar aqui nessa explicação. A gente percebe que as práticas corporais de luta, elas expressam a cultura e identidade de um povo. É só você pensar, quando você vê alguém praticando Kung Fu, né, fazendo aquelas poses e aqueles movimentos parecidos com de animais, né, da garça, do tigre, da serpente, aí você lembra imediatamente do quê? De que povo é que a gente vem logo à mente quando a gente vê alguém praticando Kung Fu. Inclusive o próprio nome, né, já remete a esse tipo de povo. Quem são eles? A gente já pensa logo nos chineses, né, no povo chinês, que é da onde surgiu esse tipo de luta. Quando você vê um sujeito com uma armadura bastante peculiar, segurando uma espada ninja, né, naquele formato bem bonito, meio encurvado, você lembra logo do quê? Dos guerreiros samurais, né, que surgiram lá no Japão. Então você já pensa na identidade do povo japonês. Quando você vê alguém fazendo movimentos acrobáticos, bastante ritmados, ao som de um berimbau, utilizando geralmente somente uma calça branca longa, ou às vezes também uma camiseta branca, então aí você automaticamente pensa em que povo? No povo brasileiro, nós mesmos, né? Então assim, as lutas também expressam a cultura e identidade de um povo. E elas são carregadas de valores, de princípios, e elas podem ser utilizadas como um meio educativo também, porque através da prática de lutas, entre aspas, né, vamos abrir aqui umas aspas, desde que o professor dessa prática, né, a pessoa que esteja instruindo, que esteja levando à frente o ensino dessa prática, seja alguém realmente com princípios educativos, fecha aspas. Então aí nós vamos ter a possibilidade de trabalhar valores como disciplina, você se tornar um sujeito mais disciplinado, né? que consiga vencer as suas limitações para alcançar seus próprios objetivos. Você aprende a ter controle emocional, ou seja, ao invés de explodir em raiva num momento de conflito, você saber lidar com a situação sem perder o controle. Respeito mútuo, ou seja, você aprende a respeitar qualquer pessoa, seja idoso, criança, adulto, mulher, homem, você enxerga todos como pessoas dignas de respeito, ao mesmo tempo que você também exige um respeito sobre si mesmo. Então, assim a gente vê que é uma poderosa ferramenta de inclusão, gente. Inclusão porque na luta todo mundo pode participar. Então, todo mundo pode ser aluno, né, de uma academia de lutas, pode praticar qualquer tipo de lutas, como essas que eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, as lutas, seja elas competitivas ou não, elas são inclusivas. Lógico, desde que, volta de novo aquelas aspas, aqueles parênteses que eu abri anteriormente, desde que o professor que ensina essas modalidades seja alguém que tenha um olhar voltado justamente para a inclusão, para os valores educacionais. Lógico que quando você se determina a levar para um lado mais de rendimento, de competição, você precisa sim fazer seleção de pessoas de acordo com seus talentos, mas não significa que você deva excluir qualquer pessoa da prática. Todos nós podemos praticá-las. Seja o boxe, seja o karatê, seja o judô, seja a luta livre, né? Todos nós, inclusive pessoas com deficiência, idosos, pessoas, mulheres, homens, crianças, diferentes faixas etárias, podem praticar e devem, porque faz parte da cultura humana isso, certo? Então, gente, a gente pode trabalhar a questão da inclusão, sim, no ensino das lutas. E por falar na inclusão, vamos falar mais um pouco sobre isso, a inclusão social por meio das lutas. Então, historicamente, as lutas têm sido utilizadas para integração social, especialmente em comunidades marginalizadas. Por meio delas, os indivíduos desenvolvem habilidades como resiliência e cooperação, essenciais para o convívio social. Projetos comunitários, iniciativas escolares mostram que as lutas são ferramentas para reduzir desigualdades, promovendo um espaço de acolhimento e transformação social. Então vocês já devem talvez ter ouvido falar, visto, ou até mesmo deve existir aí no próprio contexto de vocês, na comunidade, certos projetos que buscam levar a algumas comunidades carentes o ensino de algum tipo de luta com o objetivo justamente de fazer com que as crianças e os jovens dessa comunidade possam ter acesso à educação, possam ter acesso à prática esportiva, à prática de atividade física, ao lazer, onde lá eles vão então encontrar acolhimento, vão encontrar socialização, né? Essa questão do convívio social, onde eles vão ser afastados do perigo das drogas, da criminalidade, porque eles vão estar, ao invés de estar sem fazer nada, né, completamente soltos aí, sem fazer nada, sem nenhum tipo de trabalho, sem nenhum tipo de atividade educativa, eles vão estar com o tempo ocupados praticando as lutas. Então, existem projetos por aí, né, nas comunidades, nas favelas, em vários lugares, que levam, por exemplo, o jiu-jitsu, né, para crianças e jovens carentes, que levam a capoeira para esses lugares. A questão das lutas é bom porque elas são muito acessíveis, né? Dificilmente você vai precisar de equipamentos muito caros, né? Somente aquelas lutas um pouco mais elitizadas, por exemplo, esgrima, né? Ou outro tipo de luta que exija em certos instrumentos. Essas daí vão ser um pouco mais difíceis, mas a maioria das lutas trabalham muito mais o corpo, os movimentos do corpo, elas são muito acessíveis. Então, você tendo um espaço adequado, onde você possa reunir as crianças, os jovens, as pessoas em geral, você consegue desenvolver uma atividade desse tipo. Então, existem muitos projetos que fazem isso, que levam até esses lugares as práticas das lutas ou lutas específicas para que essas pessoas possam praticar, possam ter o seu momento de lazer, de educação, de convívio social, de prática esportiva.
E vejam só, dentro dessas turmas, dentro desses projetos, acabam surgindo realmente certos talentos que saem dali e vão realmente para o nível de competição, para o nível de rendimento, e se tornam realmente grandes estrelas desse tipo de esporte, né? Quantos outros lutadores a gente já não viu que vieram justamente desse tipo de projetos, né, e de acolhimento? Então as lutas, elas são muito boas, são muito importantes, e elas têm o poder de trabalhar, né, essa transformação social. Então, para ilustrar mais essa questão da inclusão, né, e da transformação social que as lutas têm poder sobre uma determinada população, eu indico para vocês o seguinte filme, olha aí a dica do professor. O filme Menina de Ouro, do ano de 2005. Atualmente ele pode ser encontrado no canal de streaming Prime Video, tá? Mas você também pode, de repente, encontrar no YouTube, pode ser também encontrado em outras formas de baixar também, né, vídeo, até CD, DVD aí desses Piratex, às vezes é fácil de encontrar, né? Mas aí, o que aparece nesse filme aí de Menina de Ouro? Existe um personagem lá chamado Frank Dunn, que é interpretado pelo Clint Eastwood, e ele passou a vida nos rings, né? Esse Frank Dunn, ele foi um ex-boxeador e atualmente, né, no filme, ele é agora treinador de boxeadores, tendo agenciado e treinado grandes lutadores. Aí o Frank costuma passar aos lutadores com quem trabalha a mesma lição que segue para a sua vida. Antes de tudo, se proteja. Aí, magoado com o afastamento da sua filha, Frank é uma pessoa fechada e que apenas se relaciona com Scrap, que é interpretado pelo brilhante Morgan Freeman, que é o seu único amigo, aí com quem ele também cuida do seu ginásio, né? Até que surge, durante esse período, na vida do Frank, surge uma personagem, que é uma mulher, e o nome dela é Maggie Fitzgerald, interpretado pela Hilary Swank. É uma jovem determinada que possui um dom ainda não lapidado para lutar boxe. Então é uma jovem que surge lá do nada, ela simplesmente quer aprender a lutar boxe. Ela nunca fez nada relacionado a isso, mas ela quis, e ela apareceu lá, toda tímida, né, determinada a querer aprender a lutar boxe. Aí Meg quer que Frank a treine, mas ele não aceita treinar mulheres. Ele também nunca treinou mulheres e era até incomum ver mulheres no esporte. E além do mais, acredita que ela esteja velha demais para iniciar uma carreira no boxe. Apesar da negativa de Frank, Meg decide treinar diariamente no ginásio. Aí, mesmo ele dizendo não, ela vai, mesmo assim, todo dia ela vai lá. E aí, mesmo ele não dando bola para ela vai lá socar o saco de pancada, ela fica tentando treinar sozinha lá, né, como uma forma de tentar chamar a atenção dele, mas ele, durante um bom tempo, ele não dá nenhuma moral para ela. Ela recebe o apoio do Scrap, que é o amigo do Frank, que a encoraja a seguir adiante. Vencido pela determinação de Maggie, Frank, enfim, aceita ser seu treinador. Aí ele é muito ranzinza, né? Depois de muito tempo vendo ela indo lá, sem desistir, aí ele resolve tentar ensinar para ela. Aí é que depois disso começa a aparecer as coisas, né? Ela vai, enfim, aprendendo realmente as dicas, ela vai se tornando uma grande boxeadora, ela vai conquistando títulos e ela se torna campeã. E aí, depois disso, vem o grande clímax do filme, que eu não vou estragar para vocês. Vocês vão ter que assistir para entender o que acontece até o final neste filme, tá bom? Então, é uma dica de um filme maravilhoso e que ilustra bastante essa questão da inclusão dentro do universo das lutas.
Bom, gente, e agora eu vou falar para vocês sobre a riqueza cultural das lutas. Então, cada luta carrega consigo os valores e a história de seu povo. O judô, por exemplo, reflete a filosofia oriental de equilíbrio entre mente e corpo, enquanto a capoeira, surgida entre os escravizados no Brasil, simboliza resistência e liberdade. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente olha para uma luta, como uma prática corporal de luta, a gente enxerga nela a riqueza cultural do povo da qual ela se originou. Ah, mas então se eu aprender judô, se eu aprender aikido, eu estou desvalorizando a minha cultura e valorizando mais a cultura de outro povo, de outra nação? Não, não se trata disso, gente. Vamos abrir a nossa mente, né? A gente precisa absorver as coisas boas que existem na humanidade. Os outros povos, eles durante muito tempo arrecadaram, eles acumularam aquele nível de conhecimento. E, consequentemente, a gente pode aprender as coisas boas daquela cultura para trazer para a gente. Não significa que se eu assimilar bastante a cultura no judô, que é relacionada à cultura japonesa, que eu vá me tornar japonês. Não, eu vou continuar sendo brasileiro, né? Mas aí é importante o que eu assimile as coisas boas, por exemplo, no judô, que ensina a gente a respeitar o mestre, respeitar o aluno mais novo, respeitar o aluno mais velho, cumprimentar sempre, né? Todo mundo que eu vejo, um mestre, o colega mais velho, o colega mais novo, eu chego, cumprimento, faço uma saudação. Na competição, mesmo que eu ganhe, mesmo que eu ganhe sobre o adversário, eu chego, cumprimento no início, né? Quando eu entro na luta, cumprimento no início. No final da luta, mesmo quando o árbitro levanta meu braço, eu ganhei, eu vou lá e também reverencio o adversário no final. Então, veja só como são princípios, são valores que a gente pode trazer para o nosso dia a dia também. Você chega na escola, cumprimenta o seu professor, olá professor, bom dia, boa noite. Você chega com a faxineira da escola, cumprimenta também, olá, boa noite, dona fulana, tudo bem, como você está? Então são coisas que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, que faz muito bem. Então, valorizar as lutas como manifestações culturais é considerar a diversidade e fomentar o respeito por diferentes tradições. Tá bom? Então, a gente está valorizando a cultura, a diversidade, e isso é muito bom para nos transformar em pessoas mais humanas, mais humanistas. E agora vamos falar sobre as lutas adaptadas e acessibilidade, aqui voltado já para as pessoas com deficiência. A adaptação das lutas para diferentes públicos reforça seu caráter inclusivo. O judô paralímpico e o boxe para deficientes visuais são exemplos de como essas práticas podem ser acessíveis a todos, promovendo igualdade de oportunidade. Gente, existe judô para deficientes visuais. Pesquisem aí no YouTube. Vocês vão ver esse pessoal é incrível. Como é que eles lutam se eles não conseguem enxergar ou enxergam bem pouco, né? É muito interessante, gente. Isso reflete a qualidade do treinamento técnico que eles recebem. O boxe também é a mesma coisa. Como é que a pessoa não enxerga e vai lutar boxe? Mas é possível, gente, desde que haja acessibilidade, desde que haja adaptação, né? A gente não pode colocar uma pessoa com deficiência, seja qual for o tipo, para fazer da mesma forma como é feito para as pessoas sem deficiência. Observem aí nessa imagem aí dessa luta de esgrima. Olha só, esgrima em cadeira de rodas, né? Então, para isso, foi necessário adaptar o espaço onde eles treinam, a cadeira de rodas, algumas técnicas, algumas regras também, né? Mas ela
Fora isso, ela é toda igual à luta em si, olha só, os equipamentos, as vestimentas. Então, é uma forma de praticar. A gente só precisa abrir nossos olhos para a acessibilidade, para tornar a prática acessível às pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade nas lutas não só amplia sua prática, mas também desafia preconceitos e estigmas relacionados às pessoas com deficiência. Então, antes de olhar para a pessoa e dizer, vixe, esse daqui não pode fazer não, esse daqui não tem condições não, né? Antes de você olhar para as limitações da pessoa, olhe para as capacidades dela, para as potencialidades, aquilo que ela pode conseguir fazer, mesmo que ela consiga mexer só um dedinho, usa aquele movimento, usa aquilo que ela pode para a finalidade do esporte, da prática corporal que ela esteja incluída, tá bom? Então, não olhe para as dificuldades, olhe para aquilo que ela pode fazer. Então, com isso, vamos trabalhar também sobre o ensino das lutas na escola. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, as lutas são conteúdos obrigatórios na educação física, pois incentivam o respeito às diferenças e a valorização cultural. Ao serem ensinadas na escola, elas se tornam um meio de socialização, onde os alunos aprendem a lidar com conflitos de maneira ética e construtiva. Então, gente, a BNCC veio trazendo aí de uma forma bastante benéfica as lutas, né, incluindo elas de uma forma obrigatória nos conteúdos programáticos da educação física. Então, agora sim, agora a gente precisa realmente trabalhar sobre isso nas aulas. Todas as escolas que têm educação física precisam trabalhar em determinado momento sobre as lutas. E isso é muito bom, gente, porque ela vai trazer, então, um conjunto de benefícios, um conjunto de valores que devem ser aprendidos por meio da educação física, tá bom? Olha só essa imagem aqui, ó. A professora de educação física ensinando esgrima para as crianças, né? É um tipo de luta. E olha só, ela pode se tornar algo divertido, as crianças brincam, as crianças aprendem o movimento, aprendem novas habilidades. Ah, mas eles nem estão usando espadas, estão usando ali o que? Pedaços de madeira ou então canudinhos de jornal. Tudo bem, a intenção das lutas na escola não é realmente a prática da luta especificamente, mas é você aprender os valores, aprender os movimentos, a adaptação também, né? Então, existe outro olhar sobre as lutas dentro das escolas, que não é somente a prática competitiva, tá bom? Então, com isso, a gente aqui precisa falar sobre o desenvolvimento socioemocional por meio das lutas. Além do desenvolvimento físico, as lutas contribuem para o equilíbrio emocional e a construção de habilidades socioemocionais, como autocontrole, empatia e superação. Essas características ajudam os praticantes a enfrentar os desafios diários, promovendo a autoestima e a segurança em si mesmos. Olha só aqui, gente, uma situação em que você encontra um conflito, começa com um bate-boca, e se você não tiver autocontrole, vai acabar tendo ali agressão, partir para briga, né? Coisa mais feia, não é mesmo? Então isso acontece quando as pessoas simplesmente não conseguem argumentar, não são inteligentes o suficiente para argumentar, para resolver conflitos na base do argumento. Querem impor sua vontade sobre o outro e, como não conseguem, acabam querendo fazer isso na base da força. Isso é ruim, gente. E aí, a melhor maneira de você aprender o autocontrole é você buscando entender a si mesmo, entendendo ao outro. E a prática das lutas é uma forma de alcançar esse nível de excelência.
Então, assim, a gente fala aqui sobre a transformação de vidas com as lutas. Em contextos de vulnerabilidade, as lutas se destacam como uma ferramenta de resgate social. Iniciativas que oferecem aulas gratuitas em comunidades carentes possibilitam que os jovens desenvolvam disciplina, além de oportunidades de integração e inserção no mercado de trabalho, como atletas ou professores. Então, gente, quando um determinado projeto de lutas entra numa comunidade, principalmente em contextos de vulnerabilidade, ele pode promover uma transformação social muito grande. Por exemplo, mulheres, né? Hoje a gente vê muitas mulheres sendo violentadas, sendo agredidas. Então, mulheres que treinam lutas podem se defender, podem se tornar mais empoderadas, né? Pessoas também LGBT, né? Transgêneros, podem também se tornar mais capazes de se defender do preconceito, pessoas com deficiência se tornarem mais inclusivas, mais participativas, pessoas também com outros transtornos, né, entre outras características, tá bom? Então é isso, gente. Aqui a gente encerra esse aspecto todo bastante amplo sobre as lutas e eu encerro aqui com a seguinte mensagem para vocês. Ó. A prática das lutas, considerando as limitações e habilidades de cada indivíduo, demonstra que a inclusão é mais que uma possibilidade, é um valor que enriquece a sociedade. Reconhecer as lutas como práticas acessíveis a todos é um passo importante para construir uma cultura de paz e respeito às diferenças. Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.